Você já parou para pensar naqueles momentos que mudam tudo? Um único dia, uma única hora, um único instante que redefine o seu futuro para sempre. Hoje, eu quero te contar uma história sobre um dia assim. Um dia que começou como qualquer outro, mas terminou com o chão manchado de vermelho. E não estou falando de um filme de terror. Estou falando de um momento real, um ponto de virada que me ensinou as lições mais difíceis e valiosas da minha vida. Essa história não é sobre violência, mas sobre sacrifício. Não é sobre perda, mas sobre renascimento. É sobre o dia em que o sangue caiu no chão e como, das cinzas desse momento, algo novo e mais forte pode florescer. Fica comigo, porque essa jornada é intensa e eu prometo que, no final, você vai enxergar os seus próprios desafios de uma maneira completamente diferente. Tudo começou numa manhã fria de outono. O céu estava cinzento, pesado, como se já soubesse o que estava por vir. Eu tinha um sonho, um projeto que era a minha vida. Dediquei anos a ele, investi cada centavo que tinha, sacrifiquei noites de sono, fins de semana, tempo com a família e amigos. Era a minha grande aposta, o meu tudo ou nada. Eu acreditava nele com cada fibra do meu ser. Naquele dia, eu tinha uma reunião marcada. A reunião que definiria tudo. Era com um grupo de investidores que poderiam transformar meu sonho em realidade ou esmagá-lo de vez. Eu me preparei por semanas. Sabia cada número, cada projeção, cada resposta para cada possível pergunta. Eu estava confiante, mas por baixo da superfície, uma ansiedade gelada corria nas minhas veias. Entrei na sala de reuniões. O ar era pesado, formal, as caras eram sérias, impenetráveis. Comecei minha apresentação. Minha voz estava firme, minha paixão era evidente. Eu pintei um quadro vívido do futuro que eu imaginava, um futuro onde o meu projeto mudaria o mundo, ou pelo menos um pequeno canto dele. Por um momento, eu vi um brilho nos olhos deles, um lampejo de interesse. Meu coração acelerou. Estava funcionando, mas então veio a avalanche. As perguntas se tornaram mais duras, mais céticas. Cada slide que eu mostrava era dissecado, cada dado era questionado. Eles não estavam vendo o sonho, estavam procurando as falhas. E eles as encontraram. O melhor, eles criaram as falhas onde não existiam. Comecei a sentir o chão sumindo sob os meus pés. A confiança começou a evaporar, substituída por um desespero silencioso. A reunião terminou com um aperto de mão frio e uma frase que ecoa na minha mente até hoje. É um projeto interessante, mas muito arriscado. Não é para nós. E foi isso. Anos de trabalho, de esperança, de sacrifício, desfeitos em 2 horas. Saí daquele prédio sentindo um vazio que eu nunca tinha experimentado. O céu cinzento parecia zombar de mim. Foi nesse momento, caminhando sem rumo pela rua, que o sangue caiu no chão. Metaforicamente, claro. Foi o sangue do meu sonho, o sangue da minha paixão, o sangue de uma parte de mim que morreu naquele dia. Eu me senti derrotado, humilhado, um fracasso completo. Sentei num banco de praça e as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de luto. Eu estava de luto pelo futuro que eu tinha perdido. Passei os dias seguintes numa névoa. Mal comia, mal dormia. O mundo tinha perdido a cor. Eu olhava para os meus planos, para os meus protótipos, e tudo o que eu sentia era dor. A voz na minha cabeça era implacável. Você falhou. Você não é bom o suficiente. Desista. E eu quase desisti. Quase joguei tudo fora e procurei um emprego seguro, um caminho sem riscos, sem sonhos. Mas então, algo estranho aconteceu. No meio daquela escuridão, uma pequena faísca acendeu. Uma memória. Lembrei-me de porque eu comecei tudo aquilo. Não era pelo dinheiro, não era pelo reconhecimento dos investidores. Era pela paixão de criar algo novo, de resolver um problema, de fazer a diferença. Aquele fogo, que eu pensei ter se apagado, ainda estava lá, uma pequena brasa esperando por um sopro de oxigênio. Foi aí que eu entendi o verdadeiro significado daquele dia. O dia em que o sangue caiu no chão não foi o fim, foi uma purificação. Foi o sacrifício necessário para que eu me livrasse do supérfluo. Eu estava tão focado em convencer os outros, em buscar a validação externa, que eu tinha me esquecido da minha própria convicção. Aquele não doloroso foi, na verdade, uma libertação.
Levantei-me daquele banco de praça metafórico, olhei para os destroços do meu projeto e, em vez de ver um cemitério, vi matéria-prima. Vi uma oportunidade de reconstruir, mas desta vez de forma diferente. Mais forte, mais inteligente, mais resiliente. Eu peguei todo aquele feedback negativo, toda aquela crítica destrutiva e a transformei em combustível. Isso não vai funcionar se tornou um desafio. Então observe. Voltei para a prancheta. Trabalhei ainda mais duro, mas com um propósito renovado. Eu não estava mais tentando agradar ninguém. Eu estava construindo para mim, para a minha visão. Melhorei o projeto, corrigi as falhas que eles apontaram e as que eles nem viram. Fiz parcerias com pessoas que compartilhavam da minha paixão, não apenas do meu potencial de lucro. Meses se passaram. Foi um processo lento, doloroso, cheio de dúvidas. Mas a cada pequeno avanço, a cada problema resolvido, eu sentia aquela parte de mim que tinha morrido renascer. Mais forte, mais sábia, a cicatriz daquela ferida estava lá, mas não doía mais. Ela servia como um lembrete constante do preço do sonho e da força necessária para persegui-lo. E então, um novo dia chegou, uma nova oportunidade, com pessoas diferentes, com uma mentalidade diferente. Desta vez, eu não apresentei um sonho frágil. Eu apresentei um plano de batalha testado e comprovado. Eu não pedi permissão, eu mostrei os resultados. E a resposta foi diferente. O sim veio não como uma esmola, mas como um reconhecimento do valor que eu havia construído a partir do nada. Hoje, aquele projeto é uma realidade. Ele não mudou o mundo inteiro, mas mudou o meu mundo e o de muitas outras pessoas. E quando eu olho para trás, para aquele dia terrível, o dia em que o sangue caiu no chão, eu não sinto mais dor. Eu sinto gratidão. Aquele fracasso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Ele me ensinou que a resiliência não é a ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar depois de cada uma delas. Me ensinou que a validação mais importante não vem de uma sala de reuniões, mas de dentro de nós mesmos. E me ensinou que, às vezes, é preciso sacrificar uma versão de nós mesmos para que uma versão melhor possa nascer. Se você está passando por um momento assim agora, se o seu sangue metafórico está manchando o chão, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é o fim. É um começo. É doloroso, eu sei, mas essa dor é o fertilizante para o seu crescimento. Permita-se sentir o luto, mas não se afogue nele. Use essa dor, transforma em força. Olhe para as ruínas do que você perdeu e veja a oportunidade de construir algo ainda maior. Porque os momentos mais sombrios da nossa vida são, muitas vezes, os que nos forçam a encontrar a nossa própria luz. O dia em que o sangue cai no chão é o dia em que você descobre do que realmente é feito. Obrigado por me acompanhar nesta história. Se ela ressoou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários a sua própria experiência de superação. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Até a próxima!